Bom, estamos ao vivo, então. Meus craques, é um prazer poder recebê-los aqui nessa live. Eu estou ao lado aqui de duas figuras absolutamente importantes nesse momento em que somos consumidos por essa peste. Eu considero essa peste, esse inimigo invisível, que é a Covid-19, que toma conta de todos nós. O Brasil e o mundo se fecham de maneira absoluta, são linhas adotadas por governos, linhas adotadas por governos municipais, por governos estaduais, pelo governo federal aqui no Brasil, por governos mundiais, enfim, e a gente está absolutamente consumido, tenso, o caminho é incerto, o caminho é um caminho que não nos blinda nem com toda a tecnologia disponível, a gente não consegue se blindar, então nós temos que nos juntar de uma forma coesa com as autoridades de saúde, com os hospitais, os profissionais de saúde que estão fazendo um trabalho absolutamente fantástico para poder disseminar essa peste, esse inimigo invisível que é a Covid-19. Eu tenho o prazer de poder dividir essa live aqui com duas figuras que estão absolutamente sendo requisitadas na mídia, não é? E eu fico muito feliz de poder ter essa exclusividade de falar com o Dr. Pedro Batista, diretor-geral da Prevent Senior, e também o Dr. Sérgio Zimmermann, infectologista, uma das figuras que mais frequenta aí a mídia nacional também para falar desse movimento todo sobre essa pandemia que toma conta de nós. Doutor Pedro Batista, boa noite a você. Pedro, sócio Alma Premium, prazer falar contigo. E eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Nós que somos leigos, não é, que andamos no terreno das incertezas, que andamos no terreno da colheita de informações seguras e precisas, precisamos muito de vocês que estão aí no epicentro. A Prevent Senior está no epicentro do problema, porque vocês atendem aí quase 500 mil vidas e a grande maioria é considerada grupo de risco. É isso aí, Beto. Boa noite para todos. É sempre um prazer estar junto com você, meu amigo. Mesmo à distância, mas junto, tá? Que é bem mais seguro. Então, assim, a gente sempre entendeu aí nos últimos 23 anos da importância que a Prevent Senior tinha na sua vocação, que é justamente cuidar do paciente idoso. Nós hoje cuidamos, aí são quase 500 mil de vidas na cidade de São Paulo. São 1,8 milhões de cidadãos paulistanos com mais de 60 anos. E desses 1,8 milhão de habitantes com mais de 60 anos, nós temos aí quase 500 mil vidas que são nossa responsabilidade, que são nosso padrão ético e nosso padrão de segurança para cuidado diário. Só para ter uma ideia, nós já fazíamos aí, nos últimos 2 anos, uma média de 300 mil consultas por mês em cada um aí desses meses que vinham normais antes de pandemia. Tá? Com a chegada da pandemia, nós começamos aí a disponibilizar também telemedicina. Hoje já são mais de 25 mil consultas de telemedicina, desde os últimos 15 dias aí que a gente vem fazendo e entrando na casa das pessoas. A necessidade de literalmente notificar todos os casos e tudo o que acontece dentro, porque nós temos um dever com o nosso beneficiário e um dever também com todos os órgãos públicos de falar a realidade como ela está sendo. Então, dentro dessa situação, alguns ficam falando, nossa, mas os números da Prevent são preocupantes. Replique o número há anos. Claro. Pacientes já agravados com comorbidades. Mas o dado que é mais preocupante, e aí a gente entra num tom que o Dr. Sérgio Zimmermann pode justamente falar muito bem, com muita proficiência aí que ele tem, é justamente a questão de que, dentro da Prevent Senior, todos os pacientes que estão indo, que evoluíram a óbito, ou os pacientes que tiveram sintomas graves, eles foram notificados e foram testados para a doença.
Então, eu tenho 500 mil vidas super controladas e tenho um número real da população paulistana que está infectada. Pedro, mas e essa história de que estão falando que a pessoa contamina no hospital? Senhores, a gente tem uma série de 8 pronto-atendimentos espalhados na cidade. Esses pronto-atendimentos, que são as unidades que captam os pacientes na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, Centro, e que captam os pacientes que chegam sintomáticos ou com as queixas clássicas. No momento da entrada desses pacientes nesses pronto-socorros espalhados por todas as regiões, é que é feito a coleta do exame. Então, eu sei exatamente que esses pacientes, eles vieram das suas casas contaminados. E não que houve uma contaminação do sistema neles. Tanto que tivemos aí mais de 100 casos que foram internados sob suspeita, o exame veio negativo, esse paciente saiu de alta para domicílio e não contraiu a doença. Então, tem que ter muito cuidado. Na hora que nós vamos falar de contaminação de pacientes, a gente vive uma contaminação comunitária em massa. E aí eu acho que é a hora do Dr. Sérgio Zimmermann entrar para explicar justamente o quanto a gente está defasado na realidade desses números, dessa contaminação em massa. E eu conversava, Serginho, antes de você entrar, eu conversava com você antes da gente entrar nessa live, e você me dizia que o quadro é preocupante. A cada dia existe aí a preocupação de que a tal da curva, ela aumente substancialmente, você me dizia isso, então já te colocando aqui, já apresentado, né, pelo nosso Pedro, doutor Pedro Batista. Boa noite aí, Serginho Zimmermann. Boa noite, Beto, boa noite, Pedro, boa noite, pessoal que está assistindo essa live. Para mim é um prazer enorme estar aqui, poder trocar ideias. Acho que não é discutir, nós vamos trocar ideias e vamos tentar colocar para a população, que tem muito médico e não médico assistindo essa live, a importância do quadro atual. O que o Pedro colocou é um dado muito importante, que inclusive hoje na Globo News mereceu destaque num ao vivo que eu fiz com a jornalista Aline. O Dr. Dimas, do Butantan, referiu que nós temos 14 mil testes aguardando o resultado. E esse número, ele é um número expressivo, e que o que acontece? Eu tenho 14 mil para serem confirmados ou não, e desses 14 mil, eu preciso saber quantos foram obtados. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos vivendo o período de um isolamento horizontal. Uma briga que nós estamos tendo, que o governo comprou a ideia dos médicos, dos cientistas, para manter, para que a gente possa fazer o que você falou, Beto, o achatamento dessa curva, para que a gente não vai colapsar o sistema hospitalar nas próximas 2-3 semanas, que é o que se caminha. Quando a gente tiver esses resultados, nós vamos ter uma falsa ideia, achando que aumentou, triplicou, quadruplicou o número de pacientes confirmados e de óbitos, e que o isolamento poderia não ter sido efetivo. Isso não é uma verdade, então eu já queria deixar claro isso, que isso não é uma verdade. A outra questão é que nós precisamos ter teste diagnóstico, não só para o paciente moderado e paciente grave. O que significa paciente moderado, paciente grave? É o paciente que vai ficar internado. Como bem comentou o doutor Pedro, só os doentes hoje no Brasil que são internados ou em quartos de enfermaria ou unidade de terapia intensiva vão fazer o exame e vão fazer esse exame e vão estar aguardando um tempo bastante prolongado, principalmente se esses exames forem feitos pela rede pública. Existe uma normalização agora dessa questão dos insumos. O Brasil, não só o Brasil, como todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, tinha uma diminuição desses insumos e a gente não conseguia fazer o diagnóstico. Agora se normalizou, então vai voltar a se fazer, mas com atraso ainda, porque você tem 14 mil exames que têm que ser tirados da frente, vai fazer o que a gente chama do RT-PCR. O que é esse exame?
é um exame de biologia molecular que vai pegar a positividade da doença em torno do segundo ou terceiro dia. Ele tem uma sensibilidade, uma especificidade excelente, quase beirando a 100%. Porém, o que está sendo veiculado hoje é a compra de testes diagnósticos rápidos, que isso não vai tirar do gargalo para a gente fazer o diagnóstico desses pacientes. Por quê? Porque esses exames, eles medem 2 pedacinhos. A IgM, que é uma fase aguda de doença, e outra IgG, que mede a exposição a determinada doença. O que acontece? Para eu ter essa positividade da fase aguda, que é o mesmo que o PCR faz, eu vou precisar ter na IgM, nesses testes rápidos, sorológicos, a partir do 7º a 10º dia, para tentar se equiparar. Então, a gente não tem uma validação ainda. Então, esse é um grande problema, é um grande gargalo. Esses exames têm a sua utilidade, e vão ter, sobretudo, nos profissionais de área de saúde, que nós vamos conseguir resgatar muitos deles, em vez de ficar 14 dias que tinham uma suspeita de ter Covid-19, voltar, antecipar esse profissional da área de saúde de 14 dias, você consegue antecipar e pelo menos ganhar 4 dias no atendimento. Por quê? Porque vai ter um momento que nós vamos ter dificuldade de ter profissionais na linha do fronte, porque nós temos muitos profissionais sendo acometidos. Só para você ter uma ideia, não são dados publicados, mas são dados comentados pela imprensa, na Espanha, nós já temos em torno de 10% a 12% dos profissionais de saúde acometidos. Se a gente tiver essa mesma proporcionalidade aqui no Brasil, nós podemos ter dificuldade no atendimento da população com toda certeza. Você estava me dizendo, Serginho, de que a tua preocupação é exatamente nas próximas 2 semanas. Na segunda, terceira semana de abril, e onde vai estourar mesmo o problema vai ser em maio. E por que maio? Porque a gente tem que resgatar sempre o ano anterior. Maio é um mês que os vírus respiratórios, eles estão todos aflorados. Aumenta o que a gente chama da sazonalidade desses vírus. Então, são vírus que também se parecem com Covid-19. Então, são os rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, H1N1. Por isso que tem a campanha, e foi antecipada com muita propriedade, da vacinação. E ela foi extremamente efetiva na primeira fase, com os profissionais de saúde e com os idosos. Tá certo? Lembrar que nós temos medo que isso vai colapsar sim, e temos que lembrar, Beto, que se a gente visualizar um pouco os Estados Unidos, a gente vai observar que não só a população idosa está sendo hospitalizada. A realidade do Dr. Pedro, ela é muito voltada para essa população idosa. Mas quando a gente transpassa isso para os outros hospitais privados e hospitais públicos, nós estamos vendo uma população como nos Estados Unidos, jovem ingressando no hospital, necessitando hospitalização, só que muitos deles não caminham para uma unidade de terapia intensiva ou para óbito, mas eles são computados como hospitalizados, e isso chama atenção. É claro que a mortalidade ainda é muito mais alta nos idosos, acima dos 80 anos, como a China evidenciou, a Itália mostrou isso, e nós no Brasil já estamos ocupando o 5º lugar em letalidade. Nós temos hoje, com dados de ontem às 5 da tarde, porque os dados de hoje eu não tive a oportunidade de ver, 3,5 de letalidade no nosso país. O outro grande problema, Beto deixa eu só te interromper, ou seja, se você disse que ainda a curva ela é crescente e nós ocupamos a 5ª posição em letalidade, você acredita que o Brasil pode chegar no topo, ou ser um dos países tops na questão da letalidade, superando inclusive Espanha ou Itália? Veja, quando eu tiver o resultado desses 14 mil exames, que vai se abrir, que vão ser feitos, e mais a regularização dos PCRs, aí eu posso te dar uma informação com segurança. Isso, um feeling pessoal meu, e isso é um feeling, não tem nada, não tem nenhum modelo matemático que eu fiz, é que a gente vai extrapolar casos como Espanha, como Itália, assim por diante. Porém, como nós estamos fazendo essa redução da curva,
e tem que se deixar claro, isso está comprovado, essa redução de mobilidade da população chegou a dados de 60% de redução. É o ideal? Não é o ideal, mas isso já fez diminuir o contágio. Por quê? Se eu deixo tudo aberto, eu vou ter a seguinte proporção. Cada doente transmite para 3, que 3 transmite para 9, 9 que transmite para 27, e isso vira uma progressão geométrica. Por isso que os Estados Unidos, e o Trump vem a público voltar atrás, porque o Dr. Anthony Fauci fez uma previsão que se ele continuasse não fazendo a horizontalidade e fizesse campanhas, os Estados Unidos ia ter 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos. Hoje, o Dr. Fauci veio a público ontem, na declaração ontem, antes do Donald Trump, falando que os Estados Unidos têm uma previsão, mesmo com a horizontalidade, entre 100 a 200 mil mortos. Que se você pegar o tamanho dos Estados Unidos, 315 milhões de pessoas, é compatível com o que está acontecendo. O que a gente vê? Quem começou tarde a fazer o isolamento se deu mal. Espanha, Itália. Quem começou cedo e quem testa, como a Alemanha, vai bem. Como a Islândia, vai bem. Tá. Pedro Batista, você acha que o Brasil, dentro dessa análise feita pelo Dr. Sérgio, o Brasil começou no tempo ideal, e eu queria também acrescentar, e todas as medidas que estão sendo tomadas estão no caminho certo? Beto, eu acho que, assim, nesse momento, o Brasil, você que trabalha por grande parte da sua vida dentro do futebol, você sempre viu o tanto de técnico que o Brasil tinha quando tinha situações de futebol. E parece que a situação se replica quando a gente fala de algum assunto importante para a nação. Tá? E agora a gente está falando de um assunto de segurança pública. Por que segurança pública? Porque a gente está falando justamente de vidas. E a gente está falando que ou todos entendem nesse momento que é fundamental seguir à risca os procedimentos clássicos de proteção, ou corremos um risco de uma pandemia literalmente arrasar o nosso país. O Dr. Sérgio Zimmermann, ele é muito feliz quando ele comenta justamente essas necessidades primordiais de ter os testes, de ter os resultados, porque nós estamos vivendo no passado. Nós nos achamos tão evoluídos, tão sinceros e tão bem postados das nossas ações, só que a gente está literalmente tratando, neste momento da saúde pública brasileira, com dados da semana passada. Porque os dados dessa semana, desses exames que o Dr. Zimmermann precisa, inclusive relacionados a óbitos, de quantas pessoas já morreram, que nós não temos. Aí nós começamos a ver os dados que vêm surgindo da funerária. Poxa, a funerária aumentou em 20% o volume de pacientes que foram enterrados. Espera lá, mas 20% de quanto? Quantos foram os pacientes que foram a óbito no mesmo período do ano passado e agora aumentou 20%? Os hospitais tiveram 400% de aumento de internações por insuficiência respiratória aguda. Espera lá, insuficiência respiratória aguda. Num momento que estamos vivendo uma pandemia de Covid-19, gente, os dados, eles vêm a todo momento para a gente. Não podemos, de modo algum, nos colocar num modo de conforto e achar que isso não está sendo realidade para a gente. Então, é fundamental que, no momento que está muito claro, que você não tenha a informação precisa, que você não tenha a confiança do dado, que você não tenha a caracterização de centros que possam dar, inclusive, uma resposta terapêutica com excelência neste momento, é lockdown. Agora é lockdown. As respostas, elas estão vindo conforme nós estamos avaliando o dia a dia. E crise é literalmente igual a uma guerra. A cada dia você tem uma nova batalha que foi executada, você tem uma nova batalha que foi criada e você precisa do resultado de cada terreno ocupado. Já que não tem, doutor Sérgio, doutor Pedro, até pelos esses dados aí, e vocês estão trabalhando, inclusive os profissionais de saúde, não é?
quando o Dr. Sérgio Sirman diz que a percepção dele é que tenhamos aí a letra ultrapasse Itália e que ultrapasse a Espanha, então a gente fica temeroso porque ainda todos os trabalhos que estão sendo feitos do ponto de vista clínicos, eles estão sendo empíricos, são experimentos. Aí pergunto a você que está no front, a cloroquina e a azitromicina juntas estão tendo um resultado clínico esperado por vocês? Tá, bom, vamos lá. Olha que situação importante, e eu vou tentar desenhar para todos a cabeça e o modelo da terapêutica, tá? Então, se vocês colocarem em um gráfico, tá, um eixo X e um eixo Y, e nesse eixo X você colocar justamente uma timeline de 10 dias, e nesse eixo Y você colocar o acometimento pulmonar da doença que mata o paciente, a gente precisa avaliar o quê? Na hora que o paciente começa a desenvolver sintomas, essa curva começa a crescer. E aí depois ela diminui no sintoma. Na hora que o paciente ele tem um pico desses sintomas, significa que ele começa a desenvolver uma outra curva, que é justamente do processo inflamatório no corpo dele. Então o processo inflamatório começa a subir. Aqui a gente então falou que tem o padrão inflamatório pulmonar, tá? Então, se você tem 25% de acometimento pulmonar e você tem 50% de acometimento pulmonar. Abaixo de 25%, comprometimento pulmonar leve. Vai dar um desconfortozinho leve, não vai, às vezes, nem causar dessaturação no paciente. E aí você tem o comprometimento pulmonar acima de 25%, que é moderado, que a pessoa já começa a ter desconforto, começa a ficar dispneico com as atividades diárias. Na hora que passou de 50% de comprometimento pulmonar, gravíssimo. Esse paciente provavelmente ele já vai entrar num sistema de saúde aí, precisando de intubação. Tá, então vamos lá, vamos voltar então para a timeline. Dia 1 até o dia 10. O que nós entendemos em relação ao tratamento da hidroxicloroquina? Onde começou-se o trabalho com a hidroxicloroquina? Nesse ponto, ou seja, em torno do dia 5, na hora que o paciente ele já tinha lesões acima de 25%, que esse paciente ele já estava desconfortável, que esse paciente ele já tinha evoluído com um padrão inflamatório um pouco mais exorbitante, a ponto de ter febre, por 2 a 3 dias, a ponto de ter aí o desconforto respiratório importante com saturações abaixo de 94%. E aí começou-se aqui, justamente nos pacientes muito graves. O próprio Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, começou a perceber que isso não estava tendo um efeito adequado e trouxe isso para cá, para os pacientes com o diagnóstico da doença internados, pudessem realizar o tratamento. Ou seja, o cara ele começou a pegar o tratamento antes do comprometimento pulmonar acima de 25%. Ou seja, numa fase inicial. Isso para o paciente acima de 60 anos é fundamental. Na primeira caracterização dos sintomas, é preciso que vá procurar assistência médica. Pedro, mas não tem exame suficiente para fazer, não estou conseguindo fazer. Porém, se você tem febre, se você tem a falta de ar, e se você faz uma tomografia que vai apresentar os padrões de opacificação em vidro fosco bilaterais, você tem um diagnóstico clínico radiológico compatível com o COVID-19. Diante disso, você pode e deve sim ser orientado pela equipe médica que está te dando suporte para justamente iniciar o tratamento com a hidroxicloroquina mais a azitromicina. Então, tudo isso está passando por avaliações criteriosas de todos os modelos. Nós precisamos entender que, por que é que não estão sendo divulgados os dados? Todo mundo pede, Pedro, mas tem que divulgar o dado. Senhores, só a Prevent Senior, ela tem um estudo próprio e um estudo multicêntrico que ela participa com outros hospitais aí de São Paulo e do Brasil. Você só consegue divulgar dados extremamente confiáveis depois de um volume adequado de informações que são analisadas criticamente, justamente para você definir qual o melhor modelo de tratamento para
idades específicas, para momentos específicos da doença, e, claro, que traga mais conforto e segurança para a população. E aí, Beto, voltando um pouquinho àquela história da economia, na hora que os sistemas de saúde conseguem entregar isso de uma maneira extremamente confiável para a população e para o governo e para o setor privado, aí precisa se criar, nesse escopo privado-público, as medidas de controle que sejam extremamente executadas por toda a população. Pedro, mas o que quer dizer isso? É a mesma coisa você sair da sua casa, descer na barraquinha lá de cachorro-quente, perto do seu prédio, e aí você está com uma conjuntivite, o cara da barraquinha de cachorro-quente fala para você, ô moço, você está com conjuntivite, não passa a mão no olho e limpe a mão antes de... Ou seja, vai precisar passar a ter uma educação de toda a população a identificar os pontos clássicos do Covid-19 para indicar de maneira maciça o tratamento e a procura por centros de tratamento. Doutor Pedro, deixa eu aproveitar que você já abordou essa questão de uma forma ampla e até pedagógica para que a gente possa entender e perguntar a você, depois quero também perguntar ao doutor Sérgio Simeone, que também está conectado com a Organização Mundial de Saúde e órgãos internacionais e nacionais para saber quanto tempo vai ser necessário para que a gente encontre o antídoto, a vacina da Covid-19. É possível prever? Na verdade, quer que eu fale ou fala você, Pedro? Pode falar, Serginho, aí é o especialista. Não, na verdade, assim, a gente tem vários estudos em andamento. Para fazer uma vacina do tipo do Covid-19, Beto, leva de 1 ano a 1 ano e meio. Se você entrar num site de internet que ele é público e ele é mundial, que é o clinicaltrials.gov, você vai ver todos os trabalhos que estão registrados mundialmente, que vão fazer, que a gente chama de trials clínicos, clinical trials, que aí você vai conseguir avaliar como é que está a fase de coleta de dado, fase de randomização, ou seja, inclusão de pacientes para fazer. Então, isso vai demorar de 1 ano a 1 ano e meio. O que nós temos que ver para o momento atual, que é esse que nos incomoda e que nós temos que deixar sobrevivente e tranquila a nossa população? É tentar achar algum esquema posológico e alguma droga que realmente seja efetiva. Muitas vezes ela pode não ser efetiva para você ter a cura, mas é que eu tenha menos tempo de UTI, eu tenha menos gravidade durante a UTI, eu já tenho um benefício clínico também. Então as pessoas têm que entender que às vezes você não cura, mas você consegue tirar aquela pessoa mais precocemente da UTI, você vai ter menos sequela, por exemplo, pulmonares que a gente pode ter com os pacientes. Então, na verdade, a história natural da doença, que a gente vai conseguir saber isso daqui a 1 ano, mais ou menos, com todos os pacientes acometidos e com toda a literatura médica, vão mostrar que esse é um grande vilão, que a gente não esperava. A gente esperava que o Covid-19 fosse muito inferior ao H1N1 de 2009, e isso não está se mostrando. A alta contagiosidade que está se levando ao Covid-19 tem devastado populações e tem trazido repercussões econômicas gravíssimas no mundo todo. Isso, você que trabalha com o mundo de negócios, Beto, você sabe muito bem o que é isso. Então, nós temos que tentar achar o mundo real. A gente queria ter um mundo ideal, nós não temos um mundo ideal, nós temos que ir atrás do mundo real. E o que é real, o que é realidade hoje é os ensaios clínicos, por exemplo, com hidroxicloroquina combinada com azitromicina, concentrado de plasma, nitazoxanida, alfa-interferons utilizados na época de hepatite. Então, nós temos várias propostas terapêuticas. Qual vai vingar? Nós não sabemos. O grande problema nós temos que tentar dar a resposta mais rápida. E não é tão rápido assim no mundo científico.
por a gente desconhecer a doença. Então, eu acho que a gente vai caminhando com acertos e com erros ao longo do tempo. O que a gente tem observado, sim, e aí o Pedro tem uma larga experiência, porque ele acompanha isso no dia a dia, e com muita tranquilidade ele tem feito esse trabalho, até incansável. O que ele tem visto? Que esses pacientes internados em enfermaria têm um momento crítico, que de moderado ele vira grave. E aí é o ponto que eu tenho que agir. Será que vale a pena, então, eu usar esses fármacos nesse momento que ainda eu estou moderado? Porque o que está grave não vai ter mais volta, eu vou ter só sequela? Então, isso a gente vai ter essas respostas nos próximos tempos. E, provavelmente, agora no mês de abril, os trabalhos de Wuhan, na China, vão poder mostrar, vai vir a comunidade científica, vão poder mostrar como é que foram esses tipos de situações. Então, nós vamos ter que entender como foi o desenho desses trabalhos para poder extrair o que é melhor para poder botar em uso na nossa população. Agora, pelo que eu estou observando, doutor Sérgio, e todo o planeta, não é, está trabalhando num terreno de incertezas, de vários aspectos, entre vários pontos de vista, do ponto de vista tributário, econômico. Aqui no Brasil, a gente espera já um desequilíbrio social que se aproxima aí com muita intensidade, por conta até dessa linha mais horizontal de conduta que a grande maioria, para não dizer que quase a totalidade do país está adotando, e a medicina também ainda trabalha nesse terreno das incertezas, ou seja, os testes estão absolutamente acelerados, pelo que a gente pode observar, mas ainda a incerteza paira. Tanto é verdade que governantes como o Trump, o próprio doutor Davi Wippe manifestou publicamente que ele mudou, ele teria que mudar o número de dias, antecipar o número de dias da quarentena de 14 para 3, para poder medicar o paciente, por conta desse movimento que ainda é um movimento que trabalha no terreno da dúvida, da incerteza? É muito bom a sua colocação, fazendo esse preâmbulo. Eu acho que não é feio você voltar para trás, você pular um passo. Feio é você não assumir que você está errado e que você tem notícias novas. Uma outra questão importante é que ontem, nos Estados Unidos, foi aprovado o teste de biologia molecular, que é como se fosse o PCR. Esse PCR que a gente faz é um PCR caseiro, a gente chama PCR in-house, por isso que demora tanto, que vai ser rápido para a gente. Foi aprovado ontem pelo FDA. Quando vai chegar isso no Brasil, nós não sabemos. Quando a gente tiver esse teste disponível, muito provavelmente nós vamos ter respostas muito melhores para todos nós e um gargalo muito grande, Beto, que a gente se esquece, porque nós estamos preocupados com os pacientes graves. Mas o gargalo são as pessoas assintomáticas, que transmitem a doença sem ter sintoma e que carregam esse vírus, fazem o que a gente chama de excreção viral por um tempo prolongado. Então, se eu conseguir fazer um exame nesse assintomático, eu afasto ele também, porque ele é um transmissor. E isso também vai ser importante, sobretudo, para os profissionais de área de saúde, que estão na linha de frente. Esse é um outro ponto importante que eu gostaria de comentar com vocês. Ou seja, a horizontalidade é fundamental quando se caminha, quando se trafega no terreno da incerteza, é isso? Isso, e além do que, Beto, não existe o termo vertical. Brasileiro adora falar, alguém fala uma informação e se perpetua o erro por décadas. Não existe nenhum trabalho científico que eu conheço até o dia de hoje, 31 de março, que exista alguma questão de verticalização. Isso não existe. O que tem é de horizontalização. Então, já começa pela definição estar errada. E a gente tem que orientar a população, sim. Explicar a todo momento, sim, quais são os sinais, quais são os sintomas da doença, como é que eu faço a etiqueta respiratória, que é levar o braço, usar o lenço descartável, não levar mão suja,
ao olho, ao nariz, à boca, fazer a higienização das mãos, quantas vezes for necessária, o uso de álcool gel. Nós temos um inimigo invisível, devastador, que enquanto a gente não reforçar cada vez mais a necessidade dessas medidas chamadas não farmacológicas, nós não vamos ter um sucesso. Eu acredito que a população, sim, está percebendo o que está acontecendo e se mostra colaborativa, a despeito de algumas questões políticas que se envolvem no país. O que me preocupa, Beto e Pedro, é quando a gente tiver uma explosão de casos nas comunidades, e sobretudo no Rio de Janeiro. Porque aí você não consegue fazer uma horizontalização, você não consegue isolar uma pessoa que só tem um cômodo, nós vamos ter que fornecer provavelmente máscara cirúrgica nesses locais. Vai ser um novo trabalho a se conseguir para que a gente não tenha uma disseminação da doença em progressão geométrica. Perfeito. Eu estou com muito prazer aqui, recebendo muitas mensagens, não é? E estou recebendo aqui também uma mensagem, está nos acompanhando o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, governador, pelo carinho, pela dedicação de estar aqui conosco nessa live. Me mandou uma mensagem aqui via o meu telefone celular também, e muitas perguntas chegando, não é, das pessoas que estão nos acompanhando. Graças a Deus, a gente consegue trazer esse esclarecimento a público para poder achar caminhos, já que a incerteza domina, inclusive, quem está no epicentro desse caos, no epicentro dessa briga, dessa guerra, como você usou, com esse inimigo invisível, Dr. Sérgio Zimmermann, que nem a tecnologia, a mais alta tecnologia disponível, consegue nos blindar, e o mundo se fechou. Doutor Sérgio, doutor Pedro Batista, eu quero já fazer uma pergunta a você, porque estão chegando aqui perguntas, e uma das perguntas me perguntado aqui pelo Ricardo Mota, doutor Ricardo Mota, que é sócio também, é uma prêmio, e ele me pergunta, aliás, estamos sendo assistidos aqui, eu recebi, deixa eu citar, aqui, direto de Manaus, aqui, Armando, muito obrigado pelo carinho, temos pessoas da Argentina, temos gente acompanhando do Líbano, também a nossa live, temos pessoas acompanhando de Miami, então, o Alma Prêmio Miami está, Flavinho Padovan, muito obrigado por você nos acompanhar também, André Saraiva, enfim, muita gente acompanhando esse movimento. Doutor Pedro, chega aqui uma questão do doutor Ricardo Mota, advogado, nosso sócio Alma Prêmio, dizendo o seguinte: os números já divulgados sobre a realidade da quantidade de mortos, da quantidade real de infectados, é verídica, é séria? Hoje a relação de mortos e de quantidade positivadas é a relação correta? Está se passando, então, o que ele quer saber? Um número verdadeiro em relação a mortos, infectados com Covid-19 e quantidade de positivados? O que está acontecendo hoje, então, justamente nos atestados de óbito, antes de mais nada? A gente tem aí uma explosão em todos os sistemas de saúde de pacientes que estão internando com quadros de insuficiência respiratória. Tá? Grande parte desses pacientes que estão internando por insuficiência respiratória estão agravando e alguns aí indo a óbito. Tá? Uma vez que esses pacientes estão fora de um padrão que aí era comum no sistema na época de março, e a gente tem aí toda uma vivência que está ficando muito clara de pandemia, o que os órgãos públicos eles orientaram a todo o sistema de atenção à saúde? O paciente que for a óbito por causas respiratórias sugestivas de Covid-19, é para se fazer o atestado de óbito como suspeita de Covid-19, coletar o exame de SWAB, o PCR, e encaminhar este exame para o serviço de verificação aí de exames, tá? Encaminhar o SWAB lá para o sistema, provavelmente aí, o Instituto Adolfo Lutz, que vai processar esse exame.
Este paciente que vai ser enterrado, ele não está computado ainda como óbito por Covid. Ele só vai ser computado como óbito por Covid na hora que o resultado de exame vier positivo. Então, o que está acontecendo justamente agora, o Dr. Sérgio Zimmermann foi muito feliz nas considerações dele sobre os exames, sobre esses 14 mil exames que ainda faltam vir, é justamente o quê? Poxa, então tem tantos óbitos na Prevent. Nossa, a Prevent tem muito óbito. A Prevent, ela consegue dar o diagnóstico mais preciso. Então, eu já entrego. Quando o meu paciente está vindo ao óbito, ele já está com o exame pronto. Então, qual é o tempo que demora você realizar esse exame? Hoje, os sistemas externos, aí, o Instituto Adolfo Lutz, ele tem aí pacientes que estão até 10 dias esperando por um resultado. Pacientes que já morreram há 10 dias atrás e que ainda estão esperando resultados para saber se o familiar morreu ou não de Covid-19. Então, esses 14 mil exames, eles podem despejar no nosso sistema aí de informações algo muito intenso, e aí sim, a partir daí, nós termos a realidade dos fatos sobre óbitos, principalmente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e nos outros sistemas. Então, tudo que é falado agora está sendo falado descabidamente. Não é porque eu tenho um sistema que é extremamente adequado, correto e com dados reais que o meu está errado e o deles estão certos. Quem está falando, então, de maneira descabida, pelo que eu estou entendendo, são as autoridades de saúde do estado de São Paulo, é isso? Por enquanto, as autoridades elas estão simplesmente falando, só que quem era de responsabilidade de entregar esses exames aí, no caso, o Instituto Adolfo Lutz, não está tendo conta de entregar, entendeu? E, sinceramente, o paciente da Prevent Senior, ele vai sempre receber a atenção máxima e as famílias vão ter as respostas o mais urgente possível. Porque a coisa que está acontecendo na cidade toda é um aumento aí, igual as funerárias publicaram, de 20% dos mortos e as pessoas sendo enterradas sem poder receber suas homenagens, literalmente porque não tem a confirmação do óbito da causa base. Tá. Doutor Pedro, já que você entrou nessa seara aí, eu quero te perguntar, o que falta para o Instituto Adolfo Lutz concluir com mais rapidez essa questão da notificação dos exames, ou seja, o resultado ser entregue num prazo menor. O que precisa? Está colapsado? Eu vou deixar... Está colapsado o sistema do Adolfo Lutz, na tua opinião? Aí eu vou deixar para o Dr. Sérgio Zimmermann responder, que aí cai totalmente na seara dele. Tá, então eu já vou transferir para o doutor Sérgio, mas eu quero continuar com você, para que, já que entramos nessa questão, existe aí, a mídia noticiou hoje, não é, uma questão que envolve até uma briga judicial entre a Prevent Senior e a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, porque a Prefeitura, segundo as informações que nos consta, a Prefeitura entrou com uma notificação para autuar e até fechar em alguns veículos. Houve até... foi um movimento que causou na população, vai fechar o hospital? Como é que pode a Prefeitura falar em fechar o hospital? E aí tem um imbróglio jurídico que já foi noticiado, eu repito, e eu queria que você, doutor Sérgio, doutor Pedro, explicasse que questão envolve essa briga que chegou até Ministério Público, questão judicial, entre Prevent Senior e Prefeitura. O que acarretou, qual foi o motivo, não é, desse problema que envolve a instituição pública municipal de São Paulo e a Prevent Senior? Bom, antes de mais nada, eu sou médico e eu vou dar minha resposta de médico. A resposta judicial, a gente tem os advogados que nos representam muito bem, o Dr. Nelson Williams, ele faz esse papel de uma maneira unânime, tá? Tem representado a gente de maneira clássica. O que acontece é que, basicamente, há uma avenção de algumas vozes do setor público, tá? Que emitem sons que não condizem com a realidade do que acontece dentro do hospital.
Então, chegou a se falar de superlotação, meus hospitais nunca passaram de 80% da capacidade dos que são aí dedicados ao Covid, tanto que agora eu já estou disponibilizando um terceiro hospital, nós temos 8 hospitais na rede, nós temos mais 3 hospitais para inaugurar agora a partir de abril, então, literalmente, não teria qualquer necessidade de fazer superlotação dentro de uma rede que está com toda a capacidade hoje voltada para o Covid. Eu digo toda a capacidade por quê? Porque se eu tenho 8 hospitais e eu consigo dedicar 3 hospitais para isso, chega a ser descabido que, diante da potencialidade da gente fazer a coisa da melhor maneira possível, eu quisesse deixar pacientes em superlotação. Então, é descabido. No dia que a equipe de vigilância, inclusive, foi nos visitar, e foi uma visita até muito harmônica, que eles ficaram exatamente 1 horinha ali no hospital, subiram para conversar com a nossa equipe técnica numa sala e depois ficaram 7 minutos dentro de uma UTI, tá? Eu peguei todas as câmeras do hospital e encaminhei para quem quisesse ver, para mostrar que 15 minutos antes e 15 minutos depois da saída dessa equipe, não se mudou em nada a rotina do hospital e que não existia superlotação. Tá? Então, assim, as respostas foram dadas, não houve nenhuma notificação nesse dia sobre a vigilância, tá? Passaram-se os dias, começaram-se a aventar essas informações por meio de vozes que não confirmavam nada com documentos e simplesmente vomitavam palavras sem ter comprovação técnica. Quando foi essa semana, nós recebemos um relatório da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, sem nenhuma das indagações, igual a gente escutou na última noite aí, sobre situações de vigilância sanitária e problemas que os hospitais poderiam estar acontecendo. E aí, vem uma informação que chega a ser mais grave e pautada dentro de uma característica totalmente infundada. Porque se vocês pegarem a notícia do G1, que ela mostra que ele é noticiado como a Secretaria da Prefeitura, falando que irá intervir em 3 unidades, eles comentam a unidade Jardim Paulista, a unidade Paraíso e a unidade Pinheiros. O nível de desinformação das pessoas da prefeitura que estão pronunciando isso é tão grande que dessas 3, só uma linha é dedicada ao Covid. A outra é um dos melhores pronto-atendimentos que tem na cidade e a outra é uma unidade que está cuidando de pacientes clínicos nossos. Ou seja, eu não vou entrar numa seara de pessoas que estão proferindo informação e não chegou para ver um paciente dentro do hospital e para ver o nível de qualidade com que esses pacientes estão sendo tratados. Chega a ser descabido eu querer entrar numa retórica dessa e, assim, empurro todo para a esfera judicial. O Ministério Público, por uma situação muito própria, entendeu? Iniciou aí as investigações e, Beto, é a melhor situação que a Prevent poderia ter, porque na hora que o Ministério Público solicita, eu posso abrir prontuário. Eu posso abrir todos os documentos da empresa e literalmente mostrar que a todo o momento a Prevent Senior teve a lisura e toda a característica de atendimento fundamental ao paciente, o respeito à família. Tudo que a gente deveria fazer o tempo inteiro e que tentam tirar o nosso mérito no que é o melhor para o paciente, ele vai poder ser mostrado. Então, assim, essa seara vai ser conduzida pelo nosso departamento jurídico. A nossa função de médico é justamente prover todos os tratamentos para os pacientes, que está sendo feito da melhor maneira possível. Todo mundo tem que imaginar, e isso tem que ficar muito claro, que se o meu sistema é tão seguro e os meus dados são extremamente corretos e alinhados, conforme preconizado por ANS, Anvisa, Covisa, tem que se ter uma preocupação de toda a população, porque os dados relacionados aos outros 75% da população idosa paulistana, que não são meus pacientes, estão omitidos. Mas estão omitidos de propósito? Não, simplesmente porque não tem exame comprobatório nos últimos 10 dias de quem morreu nos últimos 10 dias. Pedro, você acha, então, que a proporção de óbitos está próxima da sua? Eu tenho
literalmente uma quantidade adequada de pacientes que representam originalmente a população paulistana que foi contaminada em domicílio, em comunidade, no seu trabalho, com a família tendo contato. Pedro, mas se afirma disso de uma forma tão categórica? Sim, porque todos esses pacientes, eles coletaram seus exames nos prontos-socorros de entrada. Os exames não foram coletados na unidade nossa de referência, o que dá uma segurança muito grande para a Prevent Senior. Inclusive, os pacientes que foram internados nessa unidade com suspeita de Covid e o exame veio negativo, voltaram para suas casas sem estar contaminados. E pacientes idosos. Nossa, então existe literalmente um protocolo de segurança nessa unidade? Afirmativo. Afirmativo. Eu estive na unidade, eu sigo o protocolo de segurança e eu não saio contaminado. Então, o que as pessoas têm que literalmente entender é: eu não recebi uma visita técnica de nenhum médico de governo algum. Ninguém quis entrar lá dentro para entender a situação. Falar por falar, vai ter que provar. E para provar, na hora que o Ministério Público solicita os meus documentos, aí ele me dá toda a possibilidade de contra-argumentar juridicamente contra quem está, assim, despejando falácias, e aí a gente poder tomar nossas medidas cabíveis de defesa do nosso paciente. Porque a Prevent Senior, ela foi a única empresa que nos últimos 23 anos optou por cuidar do paciente idoso, enquanto todos chamavam esse paciente de carteira podre. Então é gravíssimo isso. Então a Prevent Senior, ela não vai literalmente abaixar a cabeça no momento em que o seu paciente, que é justamente o foco dessa infecção, o mais crítico que pode sofrer com essa infecção, nós vamos dar todo o suporte. E não vamos aceitar qualquer comentário desprovido de qualidade técnica que possa comprometer a honra de cada funcionário, de cada médico, de cada enfermeiro que está lutando para salvar vidas. Perfeito. Não, e é muito esclarecedora, não é, essa tua manifestação, até porque o epicentro, eu entendo, aqui de São Paulo, não é, chama-se Prevent Senior, porque vocês têm, das quase 500 mil vidas, são pessoas com idade muito avançada, que são consideradas pessoas de risco, tá certo? E que vocês estão tratando. Pedro, continuando nessa linha, eu quero saber quais são as irregularidades apontadas efetivamente e se você pretende, com essa demanda, que essa curva ascendente que vocês colocaram agora há pouco, não é, se mostra, você pretende abrir mais unidades para poder cuidar da Covid-19? Beto, é fundamental a gente estar preparado. A Prevent Senior, o nome dela já indica que nós só trabalhamos com prevenção. Nós somos a primeira operadora a literalmente segurar os procedimentos eletivos que não haviam necessidade para justamente liberar toda uma unidade preparada para ser a unidade de tratamento mais adequada do Brasil. Não à toa, eu recebo ligações diárias de colegas de outras operadoras, de colegas de outros hospitais, me pedindo orientações dos protocolos, porque está pegando todo mundo literalmente numa situação desprovida de cuidado. Ninguém se preparou para isso. Só que na semana do Carnaval, nós já fizemos um lockdown, nós já fizemos um fechamento técnico de todo o nosso prédio central, que cuida hoje das partes de conta, marketing, tudo, que são cerca de 1.000 pessoas, porque nós já queríamos mandá-las para home office e mandamos para home office justamente para fazer todo esse início, no Carnaval. Numa semana depois, nós começamos a ligar para todos os pacientes que tinham consultas agendadas. E aí nós começamos a orientá-los sobre as características da doença, sobre a necessidade deles ficarem em quarentena e tudo o que precisavam. A unidade do Paraíso hoje, ela não tem nenhuma irregularidade, até porque todos os relatórios de vigilância e Covisa são favoráveis e relatam que abaixo índice de preocupação. Está no relatório, já recebemos esse relatório, o relatório já foi encaminhado, inclusive, para o Ministério Público. Tá? Nós pegamos hoje, os nossos advogados já protocolaram isso, e a gente está justamente mostrando que, em momento algum, um documento oficial
colocou em demérito a qualidade do atendimento. Então, a partir de agora, nós temos mais uma unidade no Morumbi para inaugurar, agora em abril, mais uma unidade no Butantã e mais uma unidade na saúde, que são hospitais novos, que começam a ser inaugurados a partir de agora. Pedro, você está preocupado? Preocupado a gente sempre fica, pois no momento que, igual a semana passada, nós tivemos uma saída em massa, desorganizada, de idosos, quase 600 mil idosos que foram convocados para fazer vacinação numa segunda-feira. E 4 dias depois, numa quinta-feira, existe um pico de 42% de internações, fica nítido que na hora que esse paciente se expõe, ele vai evoluir com gravidade. Então, todas as medidas de controle, de orientação das famílias, dos pacientes, de telemedicina, de ligações, elas estão sendo cada vez mais intensificadas para proteger esse paciente. Volto a dizer, se você tem mais de 60 anos, se cuide, pois pode ser fatal. Desde ontem a gente estava aí vendo alguns nos nossos grupos, amigos que já partiram. Então, nós não podemos, literalmente, achar que não vai acontecer com a gente. Tem que se proteger, pois a doença ela é grave. Ela, literalmente, ela se trata de uma pandemia que ela vai assolar o país inteiro. E se você é das pessoas que está subestimando a verdade dos fatos, preste bem atenção, pois na hora que isso se tornar uma verdade que você subestimou, você vai incorrer num erro que pode não ter volta. É importante ter esclarecimento, doutor Pedro, porque as pessoas precisam saber, a gente vai, claro, voltar contigo, e eu quero agora perguntar para o doutor Sérgio Sirman, diante do exposto, não é? Porque cria-se aí um imbróglio jurídico que envolve, inclusive, o Ministério Público, e depois eu vou voltar com o doutor Pedro Batista, inclusive para saber por que, na opinião dele, a Prefeitura está tomando essa medida com veemência contra a Prevent Senior, mas eu pergunto a você, doutor Sérgio Sirman, inclusive agradecendo aqui, aproveitando, muitas pessoas nos acompanhando, agradecer o carinho, Curitiba com o nosso Mário Miyazaki, doutor Gustavo Ramos, que vocês conhecem, você conhece bem, doutor Pedro Batista, lá do Rio de Janeiro também, nos acompanhando, Alma Prêmio Rio de Janeiro, que tem como figura o doutor Marcelo Bretas, também juiz da Lava Jato, que faz parte, e a gente está muito feliz porque as pessoas estão nos acompanhando e tendo aí, de maneira pedagógica, esclarecimentos importantes na conduta e também nesse esclarecimento que envolve a Prevent Senior e a Prefeitura de São Paulo. Agradecer também a Lifetime, que é responsável por toda essa conexão que estamos fazendo agora, agradecer ao Fernando, ao Pedro Chaves, a todo o time da Lifetime que nos proporciona estarmos aqui conectados. Doutor Sérgio Zimmermann, as providências diante do exposto do doutor Pedro Batista. Você, doutor Sérgio, que está aí na linha de frente nessa questão científica, como presidente da Associação dos Infectologistas, ou de Infectologia de São Paulo, eu queria saber, está correto os procedimentos, tanto de um lado como do outro, no que tange a essa linha adotada de prestação de serviço aos pacientes, seja o paciente infectado, seja o paciente que tem uma suspeita de vírus e vai fazer o exame? Não, Beto, primeiro só corrigindo você, eu fui o presidente da sociedade, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, hoje eu sou o atual coordenador científico. Coordenador, perdão. Mas foi presidente. Uma vez presidente, nunca perde a Presidente é presidente, doutor Sérgio Zimmermann. Presidente é eterno. É bom, obrigado pela amizade. Beto, eu acho o seguinte, eu acho que se a gente fosse ater a fala da OMS, e que vem de uma linha de conduta nessa semana, testar, e a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza que a gente vai dar um encaminhamento muito mais adequado para os nossos pacientes e não só ficar naquela questão,
você é um caso leve, onde 80% se comporta desse modo leve, né, ou assintomático, você fica em casa. E os outros 20% é que vão caminhar a procurar o serviço de saúde, tanto público quanto privado. Se a gente tiver alguma coisa nesse sentido, e a gente conseguir melhorar, e eu creio que a gente vai melhorar, eu acho que a gente não vai melhorar nesta semana, porque chegou os insumos para fazer os exames no Adolfo Lutz, a gente tem que ter esses 14 mil que estão por sair, e enquanto isso nós vamos tendo um fluxo que também vão entrando. Ou seja, o material humano não consegue fazer 14 mil exames em uma semana, profundamente impossível. Até porque também é uma metodologia artesanal, como eu já comentei. A gente chama de in-house. Deixa eu só aproveitar, porque o doutor Pedro Batista, quando toquei nessa questão, ele falou, eu vou passar a bola para o doutor Sérgio Zimmermann. Não consegue por quê? É falta de ou porque realmente esse número pega de surpresa? Alta demanda. Tá. Então, na verdade, o que eu acho, Beto, é uma alta demanda. Primeiro, nós começamos a fazer teste para todo mundo inadvertidamente. Então, acabou-se esses testes. E aí, esses testes têm, no Adolfo, desses 14 mil, deve ter pessoas que não têm nem indicação de ter feito esse exame. Pode acontecer. Não estou afirmando isso, mas pode ter acontecido. Então, tem uma alta demanda. Lembrar que hoje o maior número de casos de Covid-19 tem recaído sobre o sistema privado, não tem a menor dúvida disso. Só que, nesta semana, a gente tem visualizado nos hospitais da rede pública, na cidade de São Paulo, uma demanda excessiva, uma média de 100, 200, 300 pacientes procurando pela mesma sintomatologia. Então, você não tem demanda. E como também é um método diagnóstico artesanal, você tem uma demora, se fosse em momentos ideais, adequados, sem essa alta demanda, a gente conseguiria fazer o teste, o resultado, entre 24 e 48 horas num serviço privado, por exemplo, e no serviço público você estenderia um pouquinho mais para 72 horas. Por quê? Por causa de recurso humano, sim. A questão é, muito exame, um recurso humano um pouco mais limitado, por isso que se ampliou, e hoje o Dr. Dimas, na Globo News, veio a público, falar que vai abrir mais 5 ou 6 laboratórios para dar a condição de atender essa demanda, desses 14 mil parados e mais o que a gente tem por vir. Então, é esse o grande X da questão. Eu acho que as sociedades médicas, os serviços públicos, serviços privados, a Organização Mundial de Saúde, o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura do Estado de São Paulo, estão engajados junto com o Ministério da Saúde para oferecer o melhor para a população. A questão é que nem sempre a gente consegue oferecer o melhor para a população. Nós somos um país muito grande, um país continental, um país de dificuldades. Nós não somos um país rico. Sim, países ricos, como Espanha e Itália, nós estamos vivenciando o que nós estamos vivenciando, imagina no Brasil. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de confiança nas pessoas que estão fazendo a gestão dos comitês de crise nos diversos hospitais, né? Isso o Pedro tem feito muito bem no grupo da Prevent Senior e nos outros hospitais, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, tem dado provas disso. Os hospitais da rede pública, o Hospital das Clínicas, que abriu um número excessivo de leitos para albergar esses pacientes, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde eu trabalho, muito bem conduzido, muito bem organizado para receber essa população. O hospital, inclusive, já está cheio. Então, nós temos o Hospital do Tatuapé, o HCOR, o INCOR. Então, nós temos vários hospitais que estão trabalhando junto. A questão é a demanda, Beto. É muito difícil a gente controlar. Por isso que a gente está deixando as pessoas em casa. Porque se eu não deixar as pessoas em casa, e nós vamos ter que discutir isso a partir do dia 7 de abril, se nós vamos manter ou não, eu acredito, na minha visão, que nós vamos ter que manter sim.
como os Estados Unidos prorrogaram até o dia 30 de abril. E há um detalhe, doutor Sérgio Sima, que corrobora muito com o que você fala, que o Brasil hoje, não é? Você disse que ainda não estava atualizado com os números, mas eu vou atualizá-lo, você, ao doutor Pedro e a todos que nos ouvem. O Brasil bate recorde hoje com 42 mortos em 24 horas, são 201 em todo o país, e São Paulo registra hoje um recorde de mortes num único dia. São 23 novos registros de morte hoje aqui em São Paulo. Então, realmente faz muito sentido o que... Diga, doutor Pedro. Deixa eu pegar agora um ensejo aí já, porque eu estou recebendo algumas mensagens aqui, justamente porque a gente teve uma declaração agora do nosso ilustre ministro da Saúde, o doutor Mandetta, justamente, ele infelizmente, ele ainda está mal informado, ele não tem todos os dados desses exames, desses 14 mil exames que saíram. Eu recebi também, doutor Pedro, eu recebi também que o Mandetta estava falando da Prevent Senior na sua coletiva, metendo a lenha com todo o respeito à Prevent Senior, e faz muito bem você contrapô-lo por conta dos dados que você tem. Por favor. Exato. Na verdade, o que acontece é o seguinte, volto a dizer, o ministro Mandetta, ele utiliza-se de dados que não são reais. O meu dado eu sei que é real. Os meus óbitos eu sei quantos são e estão expostos porque eu tenho agilidade e certeza dos exames que eu estou colocando. A média de idade desses pacientes que evoluíram a óbito é de 80 anos. Se eu tenho, volto a repetir, se eu tenho certeza dos meus óbitos que foram tratados nos mais altos índices e padrões da medicina no país até hoje, e mesmo assim, com tratamentos e todas as características, evoluíram a óbito dentro de todos os pacientes que eu já tenho diagnosticado com Covid, o dado que está sendo divulgado para a população sobre o número de óbitos totais está errado. Não temos a totalidade dos óbitos que já aconteceram até agora para poder fazer qualquer comparação sobre Prevent Senior. Então, eu volto a dizer, tem 80 óbitos na Prevent Senior. A Prevent Senior, ela é a única empresa que, desde o começo, optou por abrir os dados, abrir suas unidades para mostrar o nível de atendimento que esses pacientes estão recebendo e deixou tudo à disposição de qualquer um. Infelizmente, a agilidade dos outros sistemas em prover essa informação adequada para os óbitos está sendo muito complexa. Eu tenho certeza, se no dia de amanhã fizermos uma convocação de famílias que perderam os seus familiares em hospitais privados da cidade de São Paulo, vão aparecer muito mais que 100 famílias. Aliás, o trabalho do ministro Mandetta é excelente, a gente tem que reconhecer, mas, segundo você, doutor Pedro, falta a informação, ou seja, ainda há dados importantes para chegarem às mãos e ao conhecimento do ministro Mandetta, para que ele reúna condições mais favoráveis de se manifestar em relação a isso. Eu recebo uma mensagem lá do... Oi, só um detalhe, doutor Sérgio, um minuto. Só uma mensagem que vai direcionada a você, doutor Pedro, do nosso, que é médico também, doutor Gustavo Ramos, lá da Guanabara, do Rio de Janeiro. A diretoria da ANS, que é a Alma Prêmio da Guanabara, que faz parte da Alma Prêmio da Guanabara, do Rio de Janeiro, pediu que eu avisasse você, doutor Pedro, que a Prevent pode contar com o apoio da Agência Nacional de Saúde na pessoa do seu diretor, Rodrigo Aguiar, que é membro do Alma Prêmio do Rio de Janeiro. Ou seja, acho que é uma importante adesão. Temos uma visita da ANS aqui, que é quem regulamenta não só a operadora, mas a qualidade dos serviços, os índices de satisfação da Prevent Senior na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, é um dos melhores índices entre as operadoras. Então, a ANS, ela conhece o nosso nível de excelência e, fundamental, a ANS, ela fez uma visita aqui a semana passada para entender todos os modelos
que estávamos aí colocando à disposição dos pacientes e tivemos aí um relatório extremamente favorável a todas as medidas que estavam sendo tomadas. Tá, Dr. Sérgio Siman, por favor. Eu queria só fazer um comentário que talvez as pessoas não recordem do começo da pandemia. Na China, os dados científicos são claros, nós tivemos, acima de 80 anos, em torno de 14% de mortalidade, que é o número que pelo que está acontecendo, está se caminhando. Na Itália igual. A Itália é um país extremamente idoso, 22% da população italiana é idosa. Então a gente tem que avaliar muito essa questão de mortalidade, tomar muito cuidado de fazer análises e tentar separar, estratificar por faixas etárias, porque é sabido que pessoas acima dos 80 e que se tiverem comorbidades, então essa cifra vai aumentar. E é por isso que elas inspiram muito mais cuidados. Elas ficam muito mais tempo no tubo, elas fazem mais infecções secundárias, por exemplo, infecções bacterianas, elas vêm a óbito com mais frequência, elas complicam muito mais do que um jovem, mas os jovens vão internar igual. Então, na verdade, eu creio que quando a gente tiver os dados reais do Brasil, os dados de quantos casos confirmados nós temos e quantos óbitos, hoje nós temos 3,5%. Não sei se é esse dado que você tem, Beto, isso é o dado de ontem. Mas acredito que esse dado vai ser menor. Vai ser menor do que 3,5%. E aí nós vamos ter que estratificar por idade para ver realmente o que foi que aconteceu em cada idade. Quando é que nós vamos conseguir fazer isso? Quando a gente regularizar e quando a gente conseguir sentar e colocar esses dados no papel com uma análise estatística muito bem aprofundada para avaliar dados epidemiológicos, dados como o Pedro falou anteriormente, de imagem, sobretudo na tomografia, dados de hemograma, que vão dar alguns subsídios, dados de saturação de oxigênio, que é aquele aparelhinho que a gente bota no dedo e vê como é que você está evoluindo do ponto de vista da falta de ar e se vai caminhar para insuficiência respiratória. Quanto tempo esses pacientes ficaram entubados? O idoso provavelmente vai ficar muito mais tempo do que um jovem. Então, todos esses dados a gente tem que ser compilados. Esses dados não se consegue fazer isso durante uma epidemia do jeito que a gente está vivendo e a gente vai viver, mas eu tenho certeza que todos os hospitais já estão imbuídos de começar a fazer as suas análises para a gente fazer uma grande análise nacional e poder divulgar para a população com transparência. As sociedades médicas, os médicos e a população querem transparência. E é isso que a gente vai fazer. O que eu quero passar para a população, independe do hospital que a população vai, independente, as pessoas têm que confiar em nós médicos. A política é política. Nós temos que salvar vidas, certo, Pedro? Nós temos que, o tempo todo, nos dedicar ao nosso juramento de Hipócrates, que é salvar pessoas. E eu não quero, Beto, passar por uma situação, e nem o Pedro e nenhum infectologista, nenhum intensivista, ter que escolher quem vive e quem morre, como acontece hoje na Espanha e na Itália. É uma situação deprimente para a gente. Nós vamos causar, inclusive, um dano ao médico. O médico não está habilitado a tomar esse tipo de decisão, pelo menos aqui no Brasil. A gente nunca passou por uma situação igual. A única situação que nós tivemos dessa magnitude foi a gripe espanhola em 1917, 1918, e depois a meningite, nos idos da década de 70, que também não foi desse jeito, mas nós tivemos também bastante dificuldade para fazer o manejo, sobretudo nas crianças à época. Então, eu acredito que a gente tem que analisar dados, Beto. Hoje, a gente não tem esses dados claros. Por quê? Porque precisam ser compilados e precisamos ter um auxílio de um estatístico para poder informar a gente, extrair o que vai ser melhor disso para a gente poder aplicar, inclusive, em futuro. Porque ninguém diz que a gente não vai ter o SARS-CoV-2, o Covid-19, circulando o ano que vem. Espero que não, mas
E se ele circular? Nós temos que saber como combater ele. Tá certo. Doutor Pedro Batista, então, tá aí feita a análise pelo doutor Sérgio Zimmermann dessa questão mais técnica e mais profunda, principalmente em relação a essa questão do terreno das incertezas. Quer dizer, continuamos trafegando no terreno das incertezas. A única coisa que eu espero... Deixa eu aproveitar e já perguntar a gente vai entrar aqui na reta final dessa nossa live, essa nossa resenha, como a gente diz aí, que tem muita gente aqui participando com perguntas. Eu vou pegar o final para poder fazer perguntas a vocês, mas eu quero já encaixar na tua manifestação. Por que entende, doutor Pedro e a Prevent Senior, a prefeitura tomou essa medida tão drástica, num momento tão crucial da necessidade de se ter hospitais que cuidam de pessoas idosas, como a Prevent tem os seus hospitais, como a Prevent é uma plataforma, é muito mais do que um plano de saúde, na minha avaliação, porque é um país, cuida quase de 500 mil vidas. Por que, no entender dos senhores da Prevent Senior, na sua pessoa, doutor Pedro, entende, a prefeitura está sendo tão rigorosa na aplicação dessas medidas que, inclusive, foram à justiça? Beto, não tem medida. A prefeitura não fez nada até agora. A prefeitura, ela soltou, na verdade, o secretário municipal, por simplesmente uma situação própria dele, soltou falácias durante entrevistas coletivas ou para repórteres, que foi justamente as notificações que ele colocou ontem, tá? Literalmente, de um ponto de vista dele, por algum motivo escuso que ele deve ter. Quando você fala falácias, doutor Pedro, você quer dizer de ataques à Prevent Senior, ou seja, de falta de conduta, é isso? A Prevent está abonada pelas secretarias e de toda a sua estrutura técnica, pela ANS que lhe dá suporte. Então, na hora que uma pessoa, ela dispara, literalmente, considerações pessoais diante disso, provavelmente ele tem alguma situação oculta que possa indicar que ele faça isso. Porque se eu tenho todos os documentos, todas as informações provando que eu cumpro rigidamente todas essas características, não é possível que estão querendo colocar na conta da Prevent Senior uma evolução de uma pandemia. Chega a ser irreal e paranoico ao ponto do sistema que literalmente deve divulgar, o sistema que deve divulgar a informação adequada para toda a população e tem nesse momento 14 mil exames atrasados sem publicar a verdade para todo mundo, falar que os meus 80 pacientes que foram tratados com todas as tecnologias que há possibilidade de terapia nesse momento, e infelizmente, com uma idade média de 80 anos, eu tive um paciente de 100 anos que foi a óbito, porque contraiu o Covid na comunidade. Então, infelizmente, estão abusando de um dado que não é técnico, porque ainda não tem a informação de todo esse grupo de pacientes que morreu, foram testados e os resultados não saíram, mas os meus eu tenho. Então, tem que se parar com isso, tem que se proibir esse tipo de falácia, entendeu? Um membro de um órgão público, ele não pode se expor a isso, porque ele literalmente está incorrendo em improbidade administrativa. Quando ele ataca... Pedro, deixa eu interrompê-lo então, só para que a gente possa entender diante do exposto. O senhor está dizendo, então, que o secretário municipal Edson Aparecido, ele manifestou publicamente que essas 80 pessoas a que você se refere tiveram... Beto, o secretário, ele fez as manifestações deles, estão todas gravadas em internet, sobre os 80 pacientes. Beto, sobre os pacientes, sobre esses 80 pacientes, ele não falou nada, ele falou situações anteriores.
Perfeito. Justamente, quem falou sobre os 80 pacientes foi agora, nesse momento, sobre a notícia que eu acabo de receber aqui, o nosso ministro Mandetta, que não veio a São Paulo, não veio fazer uma visita ao nosso hospital, não veio conferir nossos protocolos, não veio conhecer as excelentes condições que todos os hospitais... Ele, na cabeça dele, ele acha que tem um hospital sendo tratado hoje, da Prevent Senior. Eu já tenho à disposição o 3º hospital. Então, nós estamos falando de quantas pessoas? Quantas pessoas estão hoje internadas no sistema Prevent Senior? Não, Beto, eu tenho uma esfera de mais de 600 pacientes que já estão confirmados aí com o vírus. De uma esfera de quase 1.000 que fizeram os testes. Ok, entendeu? E internados desse universo? Nesse internado, eu não falo o número de internados, Beto, porque os meus hospitais hoje, a gente está incorrendo aí numa situação aí complicada. Perfeito. Entendeu? Porque na hora que eu escuto de um secretário de saúde a informação de que ele vai interferir em hospitais, é a vida do meu paciente que está correndo risco. Então, são informações que não têm a condizer, uma vez que eu tenho vaga de hospital para quem precisar nesse momento, se seguirmos os protocolos adequados. Isso é importante. De quarentena. Então, a única coisa que eu espero, dentro da lei dos homens, é que todas essas situações que eu tenho as documentações, mostrando os níveis excelentes de tratamento que os pacientes recebem, e que eu sou o único que tenho dado real, ou as pessoas começam a pensar, elas começam a ter uma noção de que, se eu sou um sistema, um exemplo típico da sociedade paulistana, com 500 mil vidas, que tem os exames em tempo real, que tem os relatórios em tempo real, e que, graças à boa vontade dos nossos serviços públicos, divulgou agora que nós temos 80 óbitos, porque, pela nossa vontade, nós já teríamos divulgado desde o começo, que nós começamos a divulgar. E pediram para a gente ficar quieto. Pô, mas por que pediram para ficar quieto e agora eles divulgam? Espera lá. Entendeu? Mas o procedimento é o seguinte, vocês têm o caso, vocês não podem divulgar à imprensa e tem que passar para esse comitê de gestão do governo. Notifica o próprio ministro Mandetta, ele recebe a informação vinda de outra pessoa, vindo de outro sistema. Olha como é grave quando a gente está precisando, e ainda mais numa briga política de governo municipal, governo estadual, governo federal, informações que são tão críticas e vem utilizar uma empresa idônea, igual a Prevent Senior, para simplesmente expor uma situação de uma pandemia para querer fazer palanque político. Nós não vamos permitir que o nosso paciente sinta-se afetado por uma situação como essa. É inadmissível. Todas as situações jurídicas, nossa equipe de direito já está fazendo todas as ações e nós vamos, e o que eu tenho para falar para o meu paciente que eu atendo diariamente, que grande parte dos pais, dos amigos que estão nos vendo são meus pacientes, grande parte dos amigos que estão vendo são pacientes. Vocês podem ficar tranquilos que a Prevent Senior continuará disponibilizando para vocês o tratamento de excelência que vocês sempre obtiveram. Isso é importante, esse esclarecimento. E aí eu vou agora para o doutor Sérgio Zimmermann, para essa parte final, doutor Sérgio Zimmermann, e algumas perguntas aqui. Quero agradecer demais a participação de Tuca Gantos, que aqui mandando perguntas, figuras que são absolutamente importantes dentro do cenário corporativo, dentro do cenário de personalidades brasileiras e que estão nos acompanhando aqui, inclusive o governador Witzel do Rio de Janeiro, que está aí atentamente acompanhando as manifestações do Dr. Sérgio Zimmermann, infectologista, que ex-presidente, para nós é presidente, doutor Pedro, da Sociedade de Infectologia, e o doutor Pedro Batista, da Prevent. Doutor Sérgio Zimmermann, suas considerações finais, por favor, e quero já encaixar com uma pergunta, não é? O sistema de saúde brasileiro vai colapsar por conta dessa demanda? E vocês dois falam desses 14 mil exames, ou seja, a hora que esse número chegar à tona,
a gente vai ter uma espécie de tsunami dentro dessa pandemia aqui no Brasil? Na verdade, Beto, é difícil te responder. A questão é quando a gente tem modelos matemáticos que você consegue fazer, essas projeções que fizeram o Imperial College, fizeram a Stanford University, mas, na verdade, eu começo a ficar muito preocupado com os modelos matemáticos. É que eu quero ver o mundo real, o real life. Esse é o grande problema. E eu acho que nós vamos ter um pico, sim, daqui a 3 semanas elevado, por isso que a gente tem que manter o que a gente está fazendo hoje no Brasil, o isolamento horizontal. Depois, nós vamos fazer uma análise do que vem por aí. O que eu queria deixar de mensagem final, Beto, é, por favor, as pessoas lavarem as mãos adequadamente com água e sabão. Quem não tem álcool gel, não há problema. Água e sabão todo mundo tem, não falta sabão. Então é lavar 20 a 40 segundos, lavar os dedos, as unhas, os polegares, toda a área que recorre à mão. Esse é o principal ponto. Quando possível, usar o álcool gel. Por quê? O vírus, ele fica nas superfícies. Tem várias superfícies que ele fica de horas a dias. Então, eles ficam... Não é que você vai pegar de tocar na mesa de trabalho seu, mas se você levar a mão nessa superfície contaminada no olho, no nariz ou na boca, você pode se contagiar, até porque é uma doença altamente contagiosa. É isso que as pessoas têm que entender. Então, fazer os métodos adequados. Aquelas pessoas que estão fazendo home office em casa, faça a limpeza do computador, do teclado. Quando vai passar para outra pessoa, faça, limpe para outra pessoa que vai entrar. Isso é muito importante. Certo, Beto? Sérgio, deixa eu só interrompê-lo. Eu vou precisar sair, tem outra reunião agora, tá? Beijo para vocês. Vou precisar sair, tem outra reunião agora, tá bom? Beijo para vocês. Obrigado. Conosco. Tem alguma consideração, doutor Pedro, que você quer deixar? Eu só espero que os dados reais venham à tona aí para a população, justamente para comprovar a eficiência, tá, que a Prevent Senior coloca à disposição dos seus pacientes. Isso aí vai ficar muito claro, porque nós estamos falando de uma pandemia, e em breve, aí, a hora que esses dados começarem a sair, aí, o Instituto Adolfo Lutz conseguir divulgar a correção aí desses dados, os resultados, isso possa se tornar aí uma situação muito mais clara do que alguns oportunistas estão tentando fazer hoje, tá bom? Beijo. Tá bom. Obrigado. Doutor Pedro Batista, estão finalizando com o doutor Sérgio, brilhante a participação do doutor Pedro Batista. Doutor Sérgio Zimmermann, para a gente finalizar, então, nós temos 2 linhas adotadas aqui no Brasil, não é? Uma linha mais flexível adotada pelo presidente da República, não é? E uma linha mais rigorosa também adotada pelo governo, pelo município de São Paulo e outros governos. Diante desse quadro, só para a gente finalizar, eu queria que você reforçasse a ideia de que você é a favor da horizontalidade, ou seja, um quadro mais rígido, e também passasse às pessoas os sintomas. Quais são os sintomas que as pessoas vão ter e que indica uma coronavírus, um Covid-19, e qual é o procedimento? Ir para o hospital, ficar em casa, ir num posto de saúde, por favor. É sempre bom a gente esclarecer isso, não é? Porque as pessoas acabam tendo tanta informação chegando e vindo de você, doutor Sérgio, fica absolutamente mais seguro o procedimento a ser demandado. Então, Beto, a maioria dos casos hoje tem cursado com febre, tosse seca, uma tosse que não acaba, é uma tosse prolongada, ela chega a ser irritante, dor de cabeça, mal-estar, cansaço. Esses são os sintomas principais e pode ter uma coriza. Esses sintomas, dessa maneira, alguns deles ou todos, você vai ficar em casa. Você não vai procurar atendimento médico, porque isso vai evoluir para um quadro benigno, muito tranquilo. Porém,
Quando você apresentar uma falta de ar, que é aquela dificuldade para vir o ar, ou você vai tomar um banho, você não toma banho e nunca se cansa, e de repente começa a se cansar, é aquele estalo que vai te dar que você precisa procurar uma assistência médica. Por quê? Para você ser avaliado por um médico que vai auscultar o seu pulmão, vai ouvir a sua história e provavelmente vai pedir um exame de imagem, uma tomografia de tórax. Baseado nisso, ele te manda de volta para casa com uma orientação médica, ou ele vai te internar numa enfermaria, e se a situação for grave, que evolua para uma insuficiência respiratória, você vai para a UTI. Então, é muito importante a população ter isso em conta. Não adianta eu ir sem falta de ar para o hospital, porque aí eu só vou ficar na fila, vou ficar com outras pessoas naquele ambiente teoricamente contaminado, então eu vou me resguardar. Então, isso é muito importante que o indivíduo tenha consciência e de se informar. E está tendo a informação. Você vê as televisões hoje estão fazendo programas constantes, você próprio está abrindo um espaço do Alma Premium para esse tipo de situação, ou seja, está todo mundo envolvido para a gente poder sair dessa pandemia que está realmente ficando grave para nós aqui no Brasil. Então, eu acho que se as pessoas tiverem dúvida, procurarem, hoje os médicos, não precisa ser necessariamente um infectologista, mas caso você tenha entre em contato com ele por um WhatsApp, uma ligação telefônica, ou o seu clínico geral, que vai poder te dar uma informação, se você tiver ainda dúvida de como você tem que prosseguir. E, quiçá, a gente tem exames que vão chegar para fazer os diagnósticos mais rápido, nós vamos também evoluir até para tirar vários pacientes que chegam na linha de frente no pronto-socorro e que não necessitariam estar. Então, elas podem ir embora também, e porque pode ser qualquer outro vírus respiratório. Sobretudo em maio, que nós vamos ter essa circulação de muito vírus no nosso ambiente. E só para a gente reforçar, essas duas linhas, a mais flexível, adotada pelo presidente da República, que até contraria o ministro Mandetta, e as mais rigorosas, qual a aplicação mais adequada você entende? O mais adequado, Beto, até que a gente tenha alguma informação científica que venha cair por terra, é a questão do isolamento horizontal. O que eu quero deixar claro, o que a gente como médico, como especialista fala hoje, talvez daqui a 2, 3 dias não se repita, não se ecoe dessa maneira, porque é uma doença nova, nós estamos aprendendo, todos os médicos estão aprendendo novidades. Eu quero reforçar que o ministro Mandetta tem tomado uma posição extremamente técnica na condução, extremamente se aliando a pessoas cientificamente corretas, e independentemente do que o nosso mandatário toma de atitude, o ministro Mandetta não está sendo, não compactua com essa questão, porque ele está voltado realmente pelo juramento que ele fez. Então, o ministro Mandetta tem o apoio, sim, das sociedades médicas, da Associação Médica Brasileira, e todas as que compõem o nosso país, e que nós temos que trilhar, Beto, juntos para combater essa pandemia. Eu queria deixar uma mensagem final, show Covid-19. Doutor Sérgio, para a gente concluir, é difícil administrar um reino, não é? Na minha avaliação, onde parte tem medo da morte e outra tem medo da fome. E há uma terceira que quer atear fogo no castelo. E a gente só pode esperar que no final de toda essa crise, de todo esse movimento, os que estão com medo da morte, os que estão com medo da fome, unam-se contra aqueles que querem atear fogo no castelo. Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que ter, acho que é de fundamental importância e a gente fica muito satisfeito. Eu quero te agradecer demais, doutor Sérgio Zimmermann, você que está sendo, assim como o doutor Pedro Batista, requisitado por toda a mídia nacional e internacional. Abrem aí um espaço, sócios Alma Premium, abrem um espaço extraordinário para essa nossa live, esse bate-papo, essa entrevista importante
eu diria até em caráter exclusivo, por conta do que manifestou aqui o doutor Pedro Batista em relação a essa questão que envolve a Prevent Senior e a Prefeitura de São Paulo. Isso é de suma importância, e aí a gente fica muito feliz de poder levar essas informações realizadas por técnicos. Você que é uma sumidade na área infectológica, na área médica, um profissional de saúde, e vocês dois, que são médicos, merecem, como toda a categoria dos profissionais de saúde, o nosso aplauso, o nosso carinho, porque vocês vão ao fronte, vocês são destemidos, vocês não temem que a doença os contagie, muito pelo contrário, vocês querem prestar informação e querem salvar vidas. Isso é muito louvável no momento em que você mesmo me dizia que o mundo vai estar diferente. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Quero agradecer demais a Lifetime, na figura do Fernando, na figura do Pedro Chaves, doutor Sérgio, que ofereceram, e todo o corpo de colaboradores, não é? O Wallace Nascimento, a Laura Marques, enfim, todo o departamento de marketing que contribuiu para que a gente pudesse levar essa live adiante, essa esclarecedora, não é, entrevista que fiz aqui com vocês, a Jaguar Land Rover e BMW da Gran Brasil, a Elbor e Toledo Ferrari, a Artefato, a Lifetime, a Nelson Williams, que é advogado do grupo da Prevent Senior, a Carbon Blindadora, a Avanto, a Lifetime XP, o grupo Prex, a ITS Informov, dos nossos amigos Plínio Noronha, do Murilo e também do Marcelo Breda, a Raestil, a LED Marketing, o FID, a Raiola, a Pernod Ricard, a Casa Flora, a Interfood, Bueno Wines, a Band News, que é a nossa mídia partner oficial. A todos vocês, o nosso muito obrigado por esse carinho, Dr. Sérgio Zimmermann, muito esclarecedor. E olha, nós vamos importuná-lo quantas vezes for possível, porque de sua qualidade intelectual, de seu espírito investigativo e de seu conhecimento, pode sair, sim, grandes informações que nos permitam achar bons caminhos. Obrigado, Dr. Sérgio Zimmermann. Obrigado, Beto, e confie nos médicos. Essa é a mensagem final. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês que nos acompanham do Brasil e do mundo. Obrigado pelo carinho. Eu, Beto Saad, agradeço de coração, com alma premium, à disposição de vocês, para que a gente possa continuar levando conhecimento, levar network e, principalmente, conteúdo que possam, nesse terreno de incertezas, gerar um caminho que possa não nos levar, como disse o Dr. Sérgio Zimmermann, para o abismo, porque nós vamos confiar, sim, na classe médica e nos profissionais de saúde que vão, sem dúvida alguma, nos tirar desse abismo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Dr. Sérgio Zimmermann. Obrigado, boa noite. Obrigado.